Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto que temos com alegria trazido até o seu lar. Gostaria que nesse momento você chamasse sua família, você chamasse aquelas pessoas que você ama, para que juntos pudéssemos estar de alguma forma engrandecendo o nome do Senhor. Quando Cristo ele foi colocado diante das autoridades, e as autoridades elas entenderam que ele era uma ameaça a tudo aquilo que eles tinham planejado. Na verdade, ele era a solução. Quando ele chega diante dessas autoridades, ele diz que a autoridade dele não vinha dele mesmo, mas vinha do Pai. E essa, querida, é a compreensão que nessa noite eu quero iniciar esse culto dizendo. Quando temos um culto diante do nosso Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante não só do Pai, mas estamos diante do Filho e diante do Espírito Santo. E eles têm influenciado, e essa é a maior situação que o ser humano pode viver, uma transformação de vida por através da santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E às vezes, queridos, nós não compreendemos essa totalidade, nós compreendemos apenas uma coisa misturada, uma coisa mística, que diz que quando nós estamos na igreja e nós sentimos um arrepio, nós sentimos um mexer no nosso corpo ou nas nossas emoções, que nós estamos presenciando, estamos sentindo Deus falar conosco. Mas não é assim, querido. É quando nós estamos também diante da palavra de Deus e nós estamos aprendendo do Senhor. Porque quando nós começamos a aprender dele, algo começa a acontecer dentro de nós. E é isso que eu quero falar nessa noite. Temos desenvolvido uma linha de raciocínio durante esse mês. Na verdade, começamos no domingo, né? E na quarta-feira a gente continuou falando isso, até um culto bem interessante que você pode visualizar no nosso canal. Nós, na quarta-feira, trouxemos uma palavra que ela tinha até, o título dela instigava de se olhar para ver o que era, falando da louca pregação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala: não temos ido para vocês com manifestação a qual é só de falar, mas sim de se manifestar ou ser manifesta o poder de Deus. Por através do quê, querido? E você pode olhar agora para a sua vida e você vai ver se Deus não tem se manifestado no seu dia a dia. São nas pequenas coisas, são nas coisas que nós começamos a observar que Deus vai mudando, vai transformando o nosso jeito de ser, o nosso caráter, a nossa forma de entender as coisas. E muitas vezes, quando Ele começa a fazer isso na vida da gente, a gente acha estranho. Puxa vida, eu vou falar bastante sobre isso. Vamos então direto para a palavra. Como eu sempre digo, eu me empolgo falando algumas coisas e o foco tem que ser aquilo que o Senhor tem para essa noite. Aquilo que o Senhor tem manifesto nesse tempo. Abra comigo no Evangelho de Mateus, como falamos no domingo, vamos trabalhar em cima desse texto durante esse mês de outubro. Mateus capítulo 5. E esse domingo nós vamos falar sobre esse capítulo 5. Durante essa semana a gente fez o nosso devocional. Você que não é inscrito no nosso grupo do WhatsApp, se você quiser se inscrever, fala conosco. Todo dia de manhã, 6 horas da manhã, você tem um devocional. E esse mês pelo menos de outubro, ou daqui a pouco vai passar do mês de outubro, nós estamos falando sobre curiosidade dos 4 evangelhos. Na primeira semana nós falamos sobre os 4 evangelhos dentro do Velho Testamento, compreendendo que a Bíblia ela é um todo, não é só algo repartido. O Deus que nos fez sofrer, ou um Deus vingativo, ou um Deus irado,
no Velho Testamento e um Deus de graça no Novo Testamento. Não, querido. Na verdade, é o mesmo Deus nos dois testamentos. Mas o que não se compreende às vezes é que o amor dele já vinha desde lá da fundação. E então, querido, nós temos que compreender isso. Isso nós passamos na primeira semana. Nessa segunda semana, falamos de cada evangelho, o que é o evangelho e cada um dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Falamos dos evangelhos, o que eles representam, a face de Cristo nesses evangelhos. Tudo isso para quê, querido? Para que nós venhamos a compreender a grandiosidade da palavra de Deus. O meu objetivo, nesse final de ano, é incentivar você para que você esteja lendo a palavra de Deus, para que você se encante, para que você, como alguns irmãos têm usado esse termo, para que você se inspire por através da leitura da palavra. A nossa oração tem eficácia quando oramos a palavra. Nós temos um vídeo também aqui no canal, uma pregação nossa que a gente fala isso, orando a palavra. Se você, às vezes, o evangelho de Mateus mesmo fala isso, se você tem orado e a tua oração parece que ela não tem surtido efeito, é porque tu tem orado mal, porque o Senhor prometeu dar todas as coisas. Mas como Ele vai dar essas coisas? Quando o nosso coração estiver alinhado com o dele. Como é que o nosso coração alinha com o coração de Deus? Lendo a palavra e vendo o que a palavra tem para cada assunto da nossa vida. Mateus capítulo 5, versículo 1, fala que Jesus ele subiu ao monte e dali ele ensinava os discípulos. Ensinava o quê, queridos? Princípios. Uma coisa que tem ficado muito nítida no meu coração, e para alguns daqui a pouco, é difícil você viver nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, porque muitas pessoas ainda, querido, e eu de forma alguma quero aqui menosprezá-las, pelo contrário, eu quero exaltar a atitude delas pelo cuidado que elas têm com a sua casa. Elas não têm se envolvido com a comunhão da igreja no sentido de estar com os irmãos. E eu estou, andando nessa noite em torno para fechar qualquer brecha que o inimigo possa colocar pelo fato de nós não estarmos nos vendo olho a olho. Sim. Porque quando você olha nos olhos de uma pessoa, no convívio, na comunhão, você pode ver nela aquela forma sincera, porque, queridos, a câmera ela é muito enganativa. Ela é muito enganativa. Por quê, queridos? Porque eu posso, de alguma forma, nesses 40 minutos que eu falar aqui para você, eu demonstrar para você uma atitude de alegria, felicidade, exaltação, mas se você ficar comigo durante 1 hora, 2 horas, você vai ver as minhas atitudes. E aí você vê, no meu olhar, na forma como eu estou me conduzindo, como está o meu humor, o meu jeito. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que hoje a igreja ela tem essa dificuldade. Alguns irmãos, e aí eu quero falar nesse momento, principalmente esses irmãos que estão em casa, querido, não baixa a guarda. Quando Jesus ensinava aqui, era para uma multidão olho a olho. Que a multidão ela via a situação que acontecia ao derredor deles, e isso gerava no coração deles o quê? Cara, ele prega, mas ele vive. Porque eles andavam juntos. Quando nós não andamos juntos, há no nosso coração dezenas de conjecturas erradas em relação à pessoa a qual nós estamos olhando como uma forma de ensino para nós. Então, querido, eu quero pontuar nesse início de noite. O Senhor Jesus, ele ensinava, mas ele andava com o povo. E quando ele andava com o povo via de fato quem ele era. Porque muitas vezes, querido, aqui na câmera, e isso algumas pessoas que me conhecem há mais tempo, notam que eu brinco menos aqui. E quando nós fazíamos os nossos cultos, a minha pregação ela é um pouco mais... no presencial, a minha pregação ela é um pouco mais engraçada, vamos dizer assim.
Mas é que aqui na câmera eu tenho que ter uma pontualidade, porque não existe todo um entorno. Então, queridos, eu quero dizer que Jesus ele ensinava para o povo, ele ensinava o que eles deveriam fazer. E aqui no versículo 2, ele diz assim, e ele abrindo a boca ensinava dizendo, bem-aventurado são os pobres de espírito, e aí ele vai começar as bem-aventuranças. A maioria de nós sabe que bem-aventurado significa feliz, significa abençoado. Mas nessa noite, eu quero te trazer uma compreensão de bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que guarda a sua casa. Essa é a minha frase. Ela me dá um entendimento do quê? Feliz é o homem que guarda a sua casa. Mas, querido, guardar a sua casa significa guardar uma vez? Significa eu, no meio da noite, acordar e escutar um barulho. Opa, que barulho é esse? Parece que estão abrindo uma janela, parece que estão querendo entrar na minha casa. E eu desço ligeiro, né, da cama e vou verificar todas as portas se estão fechadas, verifico se todas as janelas estão fechadas, ligo a luz da rua, né, eu olho pela janela primeiro, óbvio, me prevenindo, olho pela janela, olho pela outra janela e fico um tempo. O que houve? Meu portão está fechado, está tudo ok? Eu guardei minha casa. Ou, daqui a pouco, um dos meus filhos está doente e eu guardo ele. Eu sou bem-aventurado porque eu guardo a minha casa. É um outro sentimento. A mesma frase, eu estou falando a mesma coisa. Bem-aventurado. Eu guardo meu filho porque meu filho teve febre e eu vou cuidar dele durante a noite. Eu estou cuidando da minha casa. Bem-aventurado eu sou. Mas aí agora, querido, eu quero lançar um pensamento para essa noite. Bem-aventurado também significa aquele que avança nesse sentimento. Quando Jesus ele diz para eles assim, ó, bem-aventurados sois quando, ali no versículo 11, diz assim, ó, bem-aventurados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Se nós notarmos, querido, nós sempre nos atemos às questões das bem-aventuranças que até são cabíveis na nossa forma de pensar, por isso é louca essa pregação. Bem-aventurados os humildes, e a gente tem salientado que a humildade não é um sentimento de eu estar com uma roupa bem simples, ou eu falar de uma forma como algumas pessoas de outros estados que têm um jeito diferente de falar, né? Oi, sou. Né? Que trem bom é esse que a gente tá tendo aqui nessa noite, na nossa pregação. Não é o sotaque, a forma caipira de falar, a humildade, ou o sentimento aqui para nós do sul de bate, mas que barbaridade isso que estamos vivendo, do sentimento da campanha. Não é isso, querido. Humildade é um sentimento de nos colocarmos abaixo dos outros, não num sentido de menosprezo, entenda isso, querido, mas num sentimento de eu não sou médico para falar sobre medicina. Então, se eu tenho uma pessoa que é pelo menos uma pessoa formada em enfermagem, eu vou me calar sobre aquilo que aquela pessoa está falando. Ah, isso é besteira porque eu vi não sei o que no WhatsApp, querido. Não. Quando nós não entendemos o todo, é como eu falava no culto passado sobre a questão de Roma. Eu não sou professor de história. E quando eu comecei a ler a história de Roma, semana passada eu li um pouco sobre isso, eu fiquei, puxa vida, eu não entendo nada de nada mesmo.
Eu nem sabia que existiam uns povos ali que tinham vindo e atacado Roma logo depois que Cristo tinha deixado esse mundo e tinha subido aos céus e o ensino dos apóstolos tinha começado a ser difundido sobre Roma, que isso é uma coisa, né, queridos, que a gente tem que prestar muita atenção. O nosso sentimento de religião, ele vem de um sentimento do ensino ao qual nossos antecessores, essa frase tem que sair bem direitinho, que os nossos antecessores receberam. Há que se pese que o Brasil é um país novo, que foi primeiro habitado por um sistema religioso que na época era extremamente falho, que fazia com que as pessoas quisessem compreender ou quisessem viver um sentimento de um clero e de uma plebe, de um homem que era o sacerdote. Ele orava o culto, a missa, em uma língua que as pessoas não compreendiam e ele tinha um sentimento de que ele falava com Deus e as pessoas não. Esse é o primeiro momento do nosso país. Há um segundo momento em que vem um sistema que é um sistema pentecostal para o Brasil, que não foge desse sistema. Por quê? Porque alguns só falavam em línguas e outros ficavam olhando a forma como aqueles pastores conduziriam. E aí nós temos um sistema sobre nós que nos faz pensar. Eu tenho um pastor. E se eu tenho um pastor, é ele que vai conduzir minha vida. E não, querido. Se você quer ter uma vida de avançar, você precisa se submeter, sim, a uma liderança. Não há como andar sozinho. Falei isso semana passada. Nós não somos uma ilha, nós precisamos de outras pessoas. E dentro da família, quando nós vivemos só na seção da família, há um perigo. Porque às vezes, porque a esposa sabe que o marido fica nervoso quando ela chama atenção em relação a alguma coisa, a esposa para de falar, porque ela não quer entrar em briga sempre. Ou o esposo fala alguma coisa para a esposa, ele não quer entrar em briga sempre. E quando eu leio aqui as bem-aventuranças, é muito fácil eu dizer, bem-aventurado aquele que é humilde, que é simples. Né? Tem uma outra que vai falar sobre simples. No segundo ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito significa o quê, querido? Uma pessoa que ela olha os outros e diz, cara, eu quero te servir, meu irmão. E aí o irmão diz assim, mas olha, eu tenho visto isso. Ah, então tá, meu irmão, eu vou te escutar. Mas julga todas as coisas. Mas, como eu estava falando, ela precisa da voz de Deus. Querido, é impossível viver com Deus sem escutar a voz dele. É impossível viver uma vida para o reinado eterno, porque essa é a nossa grande esperança, sem estar alicerçado na Escritura, mas embasado nas palavras que o Senhor tem nos dado. Bem-aventurados sois, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é só um choro, querido, das minhas frustrações, porque muitas vezes as minhas frustrações são as expectativas erradas que eu fiz em relação a alguma coisa. Então, quando eu estou lendo aqui essas bem-aventuranças, eu estou lendo ela na seguinte forma. Nós temos que avançar no continuar. Naquilo que Deus iniciou, Ele tem que continuar em nós. Como cristão, eu tenho que ter uma posição diante das coisas. Mas só que o estranho, querido, é que daqui a pouco nós até sabemos que nós temos que avançar, mas nós vamos até um ponto e não continuamos. E nós não avançamos naquilo que o Senhor propôs no início da nossa caminhada. Há pessoas que desanimam, há pessoas que param, há pessoas que olham para o lado, né? Pedro está olhando
e Jesus vem caminhando sobre as águas. Uau! Que fenômeno sensacional! Que coisa tremenda! E todo mundo fica atônito ali, fica perplexo. Mas eles veem que é Jesus. E aí Pedro diz assim: Senhor, eu vou até ti, me dá uma palavra, eu vou até ti. E ele desce e começa a caminhar. Essa é a nossa vida em Cristo. No início nós começamos a caminhar. Mas diz o texto da palavra que ele olhou as ondas do mar, o vento, olha que coisa bonita que eu vou falar agora, o vento forte, veemente. Peguei o texto lá de Atos 2, né, que veio um vento veemente sobre aqueles que estavam, um vento veemente, um vento forte, abalador. E ele olhando para isso, olha que interessante, sucumbiu, desceu. Querido, muitos de nós têm vivido uma boa parte das bem-aventuranças, mas não têm avançado. E eu quero avançar aqui também, porque Pedro daí, quando ele submerge, o Senhor Jesus lança a mão dele e tira ele e diz: homem de pequena fé. Opa, para, pastor, mas o homem desceu do barco, os outros tudo ficaram em cima do barco, como Jesus era exigente. Mas aí é que está, querido. A exigência de Cristo Jesus é para que prossigamos, para que sigamos, para que vamos adiante, para que não paremos. Mas isso é difícil, querido. Abre um parênteses aqui. Gente, não é fácil a cada domingo eu trazer uma palavra para você e aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas o senhor só grava. Não, cara, tem que entender o seguinte, ó. Eu tenho que trazer uma palavra que te prenda na frente da TV. Eu tenho que trazer um título que te promova a ideia de olhar esse título que eu estou dando, porque você não está vindo no culto. Mas aí você, daqui a pouco, não está sabendo que eu pego e reproduzo essa palavra no culto presencial. Óbvio que eu não vou falar a mesma coisa, porque as pessoas que estão ali, quando há pessoas nos assistindo, que a gente está vendo, o Espírito Santo começa a ministrar coisas diferentes que ele ministra agora aqui para mim, durante a minha pregação. Por quê? Porque é outras pessoas que estão olhando. Então, querido, fecha parênteses, então, né? Agora, depois do que eu vou falar, então, eu tenho que trabalhar para prosseguir naquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu estou lendo as bem-aventuranças aqui, é interessante eu ler que os mansos herdarão a terra. Mas prosseguir em mansidão, eu te desafio a prosseguir a tua vida em mansidão. Eita, coisa difícil. Eu já li muitas vezes esse texto e eu tenho estudado mais esse texto. E eu fico impressionado porque diz aqui, que os mansos herdarão o reino. Os mansos herdarão o reino de Deus. Os mansos herdarão, várias traduções, né? Diz aqui, os mansos herdarão a terra. Mas, pastor, eu só estou esperando Jesus voltar num cavalo branco, com uma espada afiada, uau, e vai haver luta. Em dezembro nós vamos falar disso. E uau. Quero que você abra a Bíblia, que eu quero passar para um texto final, apesar que eu vou voltar. Abre comigo em Mateus 5:20. Lembra, querido, eu quero recapitular para salientar esse Mateus 5:20 algo. O nosso país nasceu de um sentimento religioso totalmente errado, de que uma outra língua era ministrada a missa, era ministrado o culto, e as pessoas tinham que se submeter. Em um segundo momento, nós temos um sistema pentecostal sobre nós, que diz que uns oram, outros não oram, em uma língua divina, de que nós temos que nos submeter a um ponto tal ao pastor, e não vamos longe. O neopentecostalismo de hoje, né, ou um outro sentimento que até alguns teólogos ou alguns doutores da lei hoje nem falam exatamente o que nós vivemos no nosso país. Porque o que nós vivemos no nosso país hoje não é nem
um sentimento católico do início da descoberta, nem é um sentimento pentecostal que nós vivemos, nem um sentimento neopentecostal. Hoje nós vivemos um evangeliquez. Um evangeliquez que diz o quê? Que nós não continuamos avançando na mudança de caráter que Cristo Jesus começou a dar para nós. Antes do 5:20, querido, abre ali, olha ali no 5:13, diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar, para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o castiçal, e dá a luz a todos que estão na casa. Deixa a tua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Cara, se eu tenho que prosseguir, o mundo que nós vivemos hoje não tem isso. Porque daí eu leio o 3:20, e aí você vai me compreender o que eu estou querendo dizer. O 3:20 diz assim, porque eu vos digo que a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Opa, para um pouquinho. Pastor, então nós temos que lutar por justiça social. Vamos lutar por justiça social, vamos manifestar, vamos fazer manifestação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Show de bola, cara. Nós temos que ter uma voz ativa diante de todas as pessoas para que elas saibam qual é o nosso pensamento sobre cada questão em relação àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Sim, mas diz que os mansos herdarão o reino, que os humildes estarão estabelecendo um novo tempo, que aqueles que choram, e aí, querido, o que eu estou falando com isso? Nem a 1000, nem a 0, mas uma estabilidade de 800. Para quê? Para que, quando eu vou lutar por justiça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chorar pelas pessoas que estão sofrendo, e ir lá e auxiliar elas, e abençoar elas, e criar um sistema sobre a vida delas, que me faça alguém que é sal para elas, que seja luz para elas, mas que não seja alguém que apague a luz, porque quando eu venho e aí o que Jesus quis dizer aqui, se a vossa justiça não exceder dos escribas, quem eram os escribas, querido? Escribas, queridos, eram os homens que pegavam, porque naquela época não tinha gráfica. Prestou atenção? Escriba, escreve. Não tinha gráfica. Aí como é que se passava o manuscrito de tempo em tempo? Homens eram responsáveis pela escrita dos... vai ficar redundante, né? A escrita dos manuscritos que já tinham sido recebidos, né? Vamos dizer assim, a Torá. Apesar de um grupo acreditar numa Torá que era falada, que era passada de pai para filho, um outro grupo não cria nisso, cria só na leitura. Por isso que você vê, querido, uns filmezinhos, né? ou em alguma reportagem, que eles estão lá na frente daquele muro das lamentações, orando e recitando a Torá, recitando versículos, né, do Velho Testamento. Por que tudo isso, querido? Os escribas, eles escreviam, eles continuavam escrevendo o manuscrito, só que tinha algumas coisas. Quando eles escreviam o nome de Deus, eles tinham que ir lá e se banhar e se purificar. Eles não escreviam Deus, né? Yahvé, né? Eles não escreviam, eles escreviam de uma forma abreviada. Até, querido, tem alguns irmãos aí, numa época da vida deles, que o interessante é que eles escrevem as coisas que eles falam de lápis, como diz o pastor Pablo, porque se escrevesse de caneta ficaria fixado de uma forma tal que eles não poderiam apagar, mas antes eles diziam uma coisa, hoje eles dizem outra. Não que eu estou criticando, porque eu também vivo isso, porque como eu estou pregando aqui, nós temos que avançar e crescer naquilo que nós estamos recebendo de Deus, no ensino que estamos recebendo de Deus. Quando você olha a cada manhã o meu devocional, é para esse dia, não, cara, é para a vida toda.
Eu tenho que crescer. O que eu falei, por exemplo, sobre o evangelho de Mateus na terça-feira, que Jesus aparece com a face de leão, um leão, o leão da tribo de Judá que sai para a guerra, mas volta vitorioso. Uau! Minha vida agora sai para a guerra e eu saio vitorioso. E não importa o que vir na minha frente, eu vou enfrentar. E aí vem uma situação difícil e eu pego e posto no Facebook. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há quem se levante contra o ungido de Deus que não vai sair vitorioso. Querido, errou tudo. Porque eu estou vendo nessa tua fala que tem ira, porque tu foi magoado por alguém. E aí tu te esqueceu que a bem-aventurança fala também que os mansos, que os humildes, aqueles que choram, é que herdarão. E aqui diz que essa nossa justiça não exceder muito a dos escribas, homens que tinham até esse costume de se lavar para falar o nome de Deus, mas quando Jesus chega no templo, o que ele faz? Os escribas, eles tinham criado um sistema, querido, porque eles conheciam a palavra, eles tinham criado sistemas para eles ganhar mais dinheiro. E se não fosse só isso, diz aqui assim também, que a vossa justiça não excedera dos escribas e fariseus. Cara, fariseu é muito interessante. Hoje em dia, quando tu ouve fariseu, diz assim, aquele cara lá é um fariseu. Aí tu pensa assim, aquele lá é um cara que é religioso, mas não presta. Cara, para lá. Os fariseus até que tinham algumas coisas interessantes. Os fariseus acreditavam, em um tempo que a maioria não acreditava, eles acreditavam num mundo espiritual. Diferente dos saduceus, eles acreditavam que havia ressurreição após a morte. Então, eles tinham uma probabilidade muito maior de ser pessoas que criam aquilo que Jesus estava manifestando. Eles criam na eternidade. Eles criam numa forma de ensino de pai para os filhos. Eles criam na Torá, que dizia que haveria de vir um Messias. Eles não compreendiam bem, porque eles falavam em 2 Messias, não numa primeira e numa segunda vinda. Mas eles eram pessoas que tinham todo o paramento. Mas só que o que aconteceu com eles? Eles começaram a cuidar cada detalhezinho e começaram a se esquecer dos princípios básicos da vida com Deus. Pastor, o que tu vai falar agora? Sim, querido. Eles começaram a observar e dizer assim, está amarrado em nome de Jesus todo o princípio de rebeldia na tua vida, pelo que eu vou falar agora. Entendo o que eu vou falar agora, tá bom? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso está na boca da maioria dos cristãos, mas eles não vivem a verdade do Evangelho. Por quê? Porque eles querem matar, porque eles querem ferir. Olha aqui. O que é isso que está falando, pastor? O que é isso que está falando? Lê comigo aqui. Versículo 21. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não assassinarás. Mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, Jesus falando, vos digo, eu estou falando, querido, em avançar, em ouvir e continuar aquilo que nós estamos ouvindo. Eu, porém, vos digo, quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio. Raca significa maldito. Ao concílio, e qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Tolo no sentido daquela coisa assim, onde não compreender as coisas. Isso aí não está entendendo nada. Isso aí não entendeu nada. Isso aí é um cara que nem está vivendo. Isso aí é um aquilo. Está sujeito ao fogo do inferno. Uma piora. Minha pregação ela é pesadinha hoje. Vai lá. Portanto, se trouxer a sua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então traz a tua oferta diante do altar. Entra em acordo rapidamente com teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário
te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares até o último quadrante. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério? Mas eu vos digo, qualquer que olhar para a mulher e cobiçá-la, já cometeu o adultério com ela em seu coração. E se teu olho direito te ofender, arranca, lança fora longe, pois é melhor perderes os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te ofender, te fizer pecar, corta e lança fora, longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Isso foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de ato de adultério, faz e comete adultério. E qualquer que casar com a divorciada que cometeu adultério, no caso, comete também ele adultério. Igualmente ouviste que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus mandamentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o lugar que estão os seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei que há de ser edificada. Nem jurarás pela cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Querido, misericórdia do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas só que daí eu cometo as coisas que eles estão falando aqui. É parecido com aquele texto que eu estava falando lá semana passada, de Mateus. Eu mencionei esse texto na minha pregação, que os discípulos, eles chegam diante da situação em que todos estão se voltando contra Jesus, e Jesus assim, Mateus 21, se não me engano, ou 24, não me recordo muito bem agora, procura aí, você vai achar. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque pelas suas atitudes eles mostram de fato quem são. Cara, se você fica dizendo que você é cristão verdadeiro, mas você odeia alguém, você está sujeito ao inferno. Se você, querido, diz, e ele vai continuar, nem vou ler aqui, que no fim das contas eles estão dando muito mais bola para o ouro que está no altar do que para o altar. Falando o quê? Que muitas pessoas elas se interessam muito mais pelo benefício monetário do que aquilo que eles estão entregando de fato, que é o seu coração. Porque o altar, querido, que se fala, que a palavra inteira fala, não é o altar que eu tenho na minha casa, aonde eu oro na frente dele, ou o altar que eu tenho na minha igreja, que foi produzido, foi feito, ou na minha igreja que eu tenho um sistema de luzes que custou 30 mil reais. Não é nada disso, querido. É o meu coração diante do Senhor. Então, quando eu estou falando tudo isso, querido, eu estou dizendo, nós precisamos avançar. Avançar no quê? Um tempo em que aprendemos de Deus e vivemos aquilo que temos aprendido como. E aí, se você guardou aquilo que eu falei até agora, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas como eu posso ouvir a voz de Deus, querido? Como eu posso ouvir a voz de Deus, meu pastor? Como eu posso, O pastor Marcos Davi gosta muito, Às vezes ele não pode fazer o culto da quarta-feira, que ele grava ele na segunda ou na terça. Aí na terça-feira de noite, lá pelas 10h30 da noite, ele manda assim: meu pastor, tem como fazer o culto de quarta-feira? E aí eu mando assim: claro, meu filho. Aí ele pega e manda assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, se nós formos viver Salmo 23, e está lá no carro, está lá no carro, atrás do vidro do carro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí, queridos, alguns ainda, eles poderiam colocar assim: descansar-me fazem verdes pastos
pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do seu nome. Oh, eu estou regozijado porque esse meu Deus é tremendo. Mas aí eles esquecem que a continuação do texto diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que significa isso? Que no meio da dificuldade eu tenho que continuar avançando. Eu tenho que continuar. Alguns esmorecem. Eu e a Márcia estava falando essa semana, ela está terminando uma faculdade, ela está terminando a faculdade dela, e aí ela está correndo de um lado para o outro, e aí ela disse: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas querido, nós não podemos negligenciar da nossa busca ao Senhor a cada dia. Nós não podemos negligenciar daquilo que Ele já começou a falar no nosso coração. Ei, você, ei, lembra a última vez que tu ouviu a voz nítida do Senhor? Volta lá e começa a viver aquilo de novo. Eu falei algumas pregações atrás que eu detesto quando a gente começa alguma coisa e não continua, não termina. E, querido, eu quero te dizer que não é porque os outros não nos apoiam, é porque nós não perseveramos, porque nós não avançamos, porque nós não continuamos. Eu jamais poderei dizer que aqui nessa igreja, em Santo Ângelo, Santa Rosa ou Porto Xavier, eu não tive apoio. Muito pelo contrário, as besteiras que eu fiz, a maioria dos irmãos continuaram junto comigo e avançaram junto comigo. Mas eu noto que aqueles que continuam comigo têm progredido, têm avançado. Pelo fato de eu ter conhecido algumas pessoas que hoje são tutores na minha vida, e até deveriam ser mais, não são tanto, eu nem quero chamar de tutores, eu quero chamar de amigos que eu ando. Eu tenho aprendido a cada dia a puxar mais amigos para perto de mim, para me ensinar, para me chamar a atenção, para que eu possa progredir no Senhor. O verdadeiro amigo não é aquele que te elogia sempre, mas é aquele que te chama a atenção quando você precisa, querido. Nessa noite, eu quero te chamar de bem-aventurado. Mas para te chamar de bem-aventurado, eu quero te trazer essa concepção, esse pensamento. Bem-aventurados sois, felizes sois, aquele que avança é. Entendeu? Bem-aventurados sois, felizes sois, aquele que avança é. Que nessa noite a gente possa compreender o quanto o Senhor está nos mostrando amor, o quanto o Senhor está nos mostrando sua graça, mas também Ele está mostrando, e eu li aqui várias vezes, que nós precisamos levar a sério a questão do nosso Senhor ser um Deus justo. E essa justiça ela tem que ser verdade em nós também. Os fariseus, eles criam na maioria das coisas que nós cremos, mas eles saíram da presença do Senhor e pararam de escutar o Senhor, porque ficou mais interessante os benefícios que eles tinham. Que nós não sejamos assim, mas que nós venhamos a avançar. Quero orar contigo, querido. Feche teus olhos. Pai, nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um que está nos assistindo. E eu quero continuar, Senhor, naquilo que Tu tem ministrado no nosso coração. Eu repreendo toda a doença, toda a depressão, todo o impedimento, todo aquele mal-estar em torno da pessoa, porque ela não consegue decidir, verificar que em torno dela há problemas. Sim, há problemas, ela verificou isso, mas que há uma solução, a se chamar Cristo Jesus, porque quando vamos para a presença dele, o Pai vem sobre nós. O Filho, que é o nosso advogado, ele advoga a nossa causa, mas o Espírito nos inspira a um novo tempo. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada familiar, eu abençoo a casa de cada um, Senhor. E eu oro para que nós venhamos a avançar em Cristo Jesus, avançar e prosseguir para que o nome de Cristo seja conhecido sobre o nosso nome. Pai, eu oro para que o meu nome, que é Miguel, ele seja conhecido como Miguel, aquele que é filho de Deus. Mas, Senhor, para isso, Senhor, eu quero aprender essa filiação. Às vezes, eu quero confessar nessa noite, Senhor, às vezes eu tenho um sentimento de filho mais velho da história do filho pródigo. Eu não desfruto daquilo que Tu tem para mim, Senhor, porque eu penso que eu tenho tantas coisas para fazer. Mas eu quero aprender que Tu é um Pai de amor, que tudo que é Teu
é meu também, Senhor. E que eu possa viver, Senhor, junto com meus irmãos, a comunhão do crescer, do avançar em Cristo Jesus. Amém. Queridos, importante você estar conosco nessa noite, é importante você estar conosco na quarta-feira. Não pôde olhar um vídeo, olha outro dia. Se inscreva no nosso canal. Mande esse vídeo para várias pessoas para que elas se inscrevam no nosso canal. Quando você mandar esse vídeo, manda para a pessoa assim, ó, se inscreve no nosso canal. Ah, mas como é que se inscreve? Rapidinho, querida, a explicação. Você entra no YouTube, lá no YouTube vai aparecer o login, que na verdade é um cadastro. Você só cadastra o seu e-mail, uma senha, e ali está cadastrado. Aí você se inscreve no canal, vai aparecer como mais um inscrito no nosso canal. Se você olhar o YouTube só como uma pessoa sem marcar o seu login, ali, querido, não vai registrar como mais uma inscrição para nós e a visualização também ela não é contada dessa forma. Então, querido, que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de estar dizimando, não esqueça de estar ofertando, não esqueça de participar dos nossos eventos. Que o amor do Senhor esteja contigo. Avança nele nesse tempo. É um tempo do Senhor derramar o amor dele sobre nós. Que o amor e a graça do Senhor te guarde e cuide da tua casa nessa semana. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.